Viajando com o Biquíni. Olá, boa noite! Hoje no nosso programa nós vamos para um país surpreendente. Vamos continuar visitando a Albânia, um dos países que mais me surpreendeu. Primeiro porque eu não esperava nada pelo país, é um país incrível, é um país assim muito mal falado, que todo mundo tem medo de ir, principalmente os velejadores. Então, a gente sempre evitou de passar perto da Albânia, corria daquela costa com medo, né, dos piratas, um país violento, fechado muitos anos. Mas esse ano a gente resolveu ir e foi incrível, porque todo país é interessante, todo país é peculiar. Hoje a gente vai ver o porto de Durrës. No último programa da Albânia, a gente chegou num porto incrível, completamente deserto, só a gente, um lugar lindo, perfumado, onde um castelo que o cara dava pra gente a chave para abrir a porta e visitar o castelo, uma coisa que não acontece todo dia. E hoje a gente vai visitar Durrës, o principal porto da Albânia, bem movimentado, bastante diferente do último porto que a gente passou, mas um lugar cheio de história interessante, porque Durrës, ele está na região aqui do Mar Adriático mais estreito, mais perto da Itália. Então é o ponto onde todos saem aqueles barcos dos imigrantes para a Itália. Um problema seríssimo. Quando teve, na época do Enver Hoxha, né, o terrível ditador da Albânia, logo que caiu o comunismo em 1990, teve uma imigração em massa para a Itália, mas eram milhares de pessoas por dia. Então a Itália meio que controla esse porto também, para não ter tanta migração para a Itália. E tem é uma cidade interessante, praticamente um sítio arqueológico, toda a cidade, ruínas romanas, super bem conservada. Imagina um lugar que você chega, de repente na rua e tem um urso andando no meio da rua, um urso na praia, coisas que eu nunca vi. Mas solta aí, Fê, as imagens de hoje para a gente ver Durrës, lá na Albânia. Então nós estamos chegando com o nosso veleiro biquíni aí em Durrës, no porto de Durrës. Durrës é a segunda maior cidade da Albânia. Ela está bem no centro, na costa, a 33 quilômetros a oeste da capital Tirana, que a gente vai ver aqui ainda no programa. E essa é uma das mais antigas e economicamente fortes partes desse país, né? Durrës também está situado num dos pontos mais estreitos do Mar Adriático, em frente ao porto italiano de Bari, apenas 186 quilômetros, e de Brindisi, né? A cidade de Brindisi, a 200 quilômetros daí. Então, o porto de Brindisi é o principal da Albânia e aí essa cidade ela tem uma universidade pública também importante, Moazo Alexander, tem uma população de 115 mil habitantes e a Grande Durrës o dobro disso. E esse também é um ponto de encontro de estradas nacionais importantes. Esse porto, então, ele é meio que assim vigiado pelos italianos. É uma coisa estranha a Albânia, porque não tem quase barco. Você nem vê muitos pescadores, nem barcos veleiros, né? nem barcos locais também. Turismo, todo mundo tem medo de ir para aí. E os barcos locais também, eles são proibidos de ter barco, por causa desse problema de ser muito perto da Itália e de muita gente migrar para a Itália. Então é tudo muito controlado. A cidade de Durrës ela foi fundada no século VII a.C. por colonos gregos de Corinto, que é ali perto, esse famoso estreito de Corinto, canal de Corinto, e de Córcera, que era atualmente Corfu, né? Antigamente chamava Córcera. E antigamente ela chamava Epidanos. E ela foi continuamente habitada desde 2.700 anos, né? Ela é uma das mais antigas cidades da Albânia. E Durrës foi também capital da Albânia de 1914 a 1920, quando aí era uma monarquia, durante o reinado de William da Albânia, né? Que foi um rei muito famoso. O nome antigo, olha que interessante, eu nunca tinha visto isso, penduraram aí todos esses guarda-chuvas nessa rua, é uma cidadezinha pequena, mas que tem coisas interessantes para a gente ver. O nome antigo, então, dessas Epidanos, fazia referência ao costão rochoso, né, que tem aí na entrada do porto, né, ondas rugindo. Muitos autores antigos citam o lugar, né, desde os tempos dos romanos. Ele foi dominado também uma época pelo Império Búlgaro, pelos sérvios, e é um lugar assim que
relembra muito, leva a gente muito para as lutas, né, que tiveram aí. Nessa antiga região, aí, antigamente, era Ilíria, né? E segundo consta, Durres foi fundada exatamente no ano 627 a.C. E essa vizinhança toda em geral, ela é chamada de Epidânia. E a posição geográfica da cidade era muito vantajosa, né? Porque ela é situada em torno desse porto rochoso natural, que foi cercado por pântanos interiores e altas falésias do lado em direção ao mar, tornando a cidade muito difícil de ser atacada, né? Mesmo a partir de terra ou pelo mar. Aí a gente está vendo, né, as ruínas antigas ali bem na frente da parte moderna da cidade. Todas as cidades da Europa convivem muito bem o antigo e o moderno. E Epidanos, né, como era chamada antigamente, ficou conhecida por ser uma sociedade politicamente muito avançada, o que levou até o Aristóteles a elogiar o sistema político da cidade, né, como eles controlavam bem o comércio entre os colonos gregos e o pessoal ali local. Mas as cidades que se dizem assim, mães, né, de Durres, né, a metrópole, que era Corinto e Córcera, elas discutiam muito sobre a cidade, né, quem mandava, e isso tudo ajudou a precipitar a Guerra do Peloponeso, em 431 a.C., a famosa, né, Guerra do Peloponeso, tem muitos filmes, é uma das batalhas mais significativas que ocorreram nesse litoral. O Glauquias, que foi um rei da Ilíria, com a ajuda da diarquia grega, no ano 312, conseguiu apreender Epidanos. Então ela ficou muitos anos pertencendo aos ilírios. Depois, em 229, os romanos libertaram as cidades dos ilírios e ela foi agregada ao Império Romano. Na verdade, foram várias guerras, né, ilírias, até conseguir essa independência. E Durres era um local de paragem para um romano que viajava, né, ali até o Adriático. E durante a Era Romana foi descoberto aí em Durres uma grande base militar e naval. Aí o porto a gente está vendo muito agitado. Esse porto aí, ele é muito sujo. Para a gente foi realmente um sufoco ficar aí. Nós ficamos aí semanas porque o vento estava muito forte e a gente não podia seguir viagem. Então é um lugar que não tem estrutura, não tem banheiro, não tem água, não tem luz, caro. Aí, diga-se de passagem que na Albânia, cada porto que a gente chega, a gente tem que pagar 50 euros para um agente, só para ele ser um intermediário entre a polícia, a migração e a gente, porque eles não falam inglês. É uma maneira de tirar dinheiro da gente. Além disso, a gente paga também no porto. Mas vale a pena. No final das contas, é um lugar interessante. Os romanos denominaram a cidade, renominaram a cidade, porque eles acharam que Epidânios, né, Dânios no latim, faz referência a, que é uma semelhança totalmente coincidente, mas a palavra latino Dânios a gente sabe que significa perda, mal, então eles mudaram o nome para Durres. Olha a praia, gente, que loucura, como a gente tem que ficar feliz com as nossas praias maravilhosas aqui de areia branca, fina. A praia no centro da cidade, imagina, é isso aí, essa alga preta, suja. Aí a cidade, a gente está vendo aí, tem essa aí é a parte central da cidade, ali tem aquela ponte ali interessante, as noivas vêm fazer fotos, todo mundo. Não tem muito turismo, né? Mais é turismo local mesmo dos albaneses. Mas essa cidade também ficou famosa porque Júlio César passou por aí indo para a Grécia. Depois Durres tornou-se também uma grande estrada romana que levava a Tessalônica e a Constantinopla, duas cidades importantes. E olha aí, gente, um urso de repente passeando ali na praça. Dizem que a Albânia é muito parecida com a Itália, e é verdade, é a Itália sem Versace. Então eles têm essa mania, né, de noite todo mundo sair para a rua, passear. Eu acho que é porque lá não tem novelas. E aí então, de repente, eu nunca tinha visto um urso assim, um urso pardo, urso ali dos Balcãs, assim no meio do povo. E aí a gente estava na praia, que também é muito agitada, a gente está vendo que essa aí é a parte sul do país, é ocidental, né? Parece com a Itália, parece, lógico, mais pobre, mas é uma cidade assim como uma cidade do Ocidente normal. No norte, que eles são mais radicais e muito diferentes. Esse urso, então, ele deve estar
dopado, né, com certeza, para estar assim tão tranquilamente, castrado, qualquer coisa assim. Ele fica ali para as pessoas tirarem fotos com ele, mas eu achei muito interessante, porque eu já vi, né, urso lá na Grande Muralha da China, em Berna, na Suíça, mas tudo dentro, né, assim, separado, dentro de muros, não assim no meio do povo como aí. Então, essa cidade, então, é uma cidade, né, que foi muito importante. O imperador romano César Augusto fez da cidade uma colônia para os veteranos das suas batalhas, né? Proclamou a cidade livre. Isso aí é a saída do porto. Olha como é tudo controlado ali. Eles estão sempre controlando documentos. Para você sair do porto, tem que ter sempre um oficial ali testemunhando a saída, eles revistam o barco, é muito controlado. E esse anfiteatro romano, ele é o maior anfiteatro para milhares de pessoas aí dessa região dos Balcãs, né? E Durrës, inclusive, eles estão estudando agora assim, sob consideração para se tornar patrimônio da humanidade pela Unesco. Mas como, né, eu já disse, esse é um lugar que ainda está muito inexplorado, né? Agora, porque a Albânia toda ficou fechada décadas para a gente do Ocidente, para todo mundo, né? O Enver Hoxha era um ditador terrível, né? Crueldades incríveis, a gente já falou aqui, coisas horrorosas aconteceram aí durante a ditadura dele. Então, agora que o povo está descobrindo, os europeus estão indo, né, vendo que aí é um roteiro turístico interessante e provavelmente, com certeza, vai se tornar patrimônio da humanidade. Mas olha o que eu acho muito interessante, é que essas ruínas, por exemplo, elas são no meio da cidade, elas praticamente se misturam, né, ali com a cidade, com o povo, com o moderno. Ali em todo lugar da cidade, você de repente está passeando na praça, você vê umas colunas romanas, assim no meio, o povo ali sentado, coisas que com certeza daqui a uns anos vão estar tudo separados, né? Assim, valorizados, né? Como patrimônio histórico mesmo da humanidade. Mas como todos o resto dos países aí dos Balcãs, das cidades todas, Durrës sofreu bastante com ataques bárbaros, né? Os búlgaros que eram ali perto. Depois ele foi governado pelos ostrogodos em 481. Depois com a queda do Império Romano, a cidade não sofreu assim grande impacto, porque ela passou então para o comando do Império Bizantino. E o primeiro grande porto, né, foi construído então nessa época e era assim um grande ponto de ligação entre o Império e a Europa Ocidental. Isso aí, gente, são as casamatas, né? A Albânia tem 5.000 casamatas. Toda a costa é cheia dessas casamatas, né? Esses locais aí para as pessoas se protegerem, né, dos tiros, dos canhões e para também atirarem, né? É impressionante. A gente vai velejando pela costa e vai vendo dentro da cidade também, algumas mais conservadas, algumas mais destruídas, mas Durrës, então, ela pertenceu também à Sicília, ao rei William da Sicília, até 1205. E quando teve a quarta cruzada que passou por aí, ela foi transferida, então, para a República de Veneza. Aí eles falam, quase todo mundo fala italiano, eu diria que em cada 4 pessoas na Albânia, uma fala italiano. Isso, os italianos sempre ali presentes, né, perto, mas também muito porque eles, durante um tempo, eles não tinham televisão e viam então a televisão italiana. Então, por isso até os jovens mesmo falam. Aí um parque na cidade, né, isso aí é a época das férias, a noite aí é muito agitada, todo mundo sai para as ruas, muito calor também. Durante a Primeira Guerra, a cidade foi ocupada por italianos, depois também foi um tempo pertenceu a austro-húngaros. Depois, na Segunda Guerra, então, como ela era anexada ao Reino da Itália, ela foi ocupada pelos nazistas alemães até 1944. E depois, então, veio o regime, né, comunista terrível do Enver Hoxha, né? E a cidade foi reconstruída várias vezes, né? Bombardeios alemães. Essa região também a gente sabe que tem muitos abalos sísmicos, né? Muitos terremotos.
O porto, né, foi construído então depois da Segunda Guerra e exatamente num ano depois que teve um grande terremoto. Aí eles reconstruíram a cidade toda, tornando ela assim mais moderna, né, do que ela é atualmente. Em 1997, a Albânia viveu em total anarquia, né? A economia nacional foi devastada e a gente já está saindo do país. Finalmente a gente conseguiu sair do porto, tirando ali a bandeirinha da Albânia, colocando a outra bandeira, essa aí de espera. A gente está indo para Montenegro, a gente ainda não tem a bandeirinha. Mas é isso aí está o Felistas Bikini, o nosso veleirinho que nos permite fazer todas essas viagens, conhecer esses lugares incríveis. E eu acho que hoje deu demais de Fernando, a gente continua falando da Albânia num outro programa. É isso aí, gente. Hoje eu vou ficando por aqui. Vocês não percam os próximos programas. Ainda tem muita coisa bacana para a gente ver aqui dessa região dos Balcãs. Eu ainda vou mostrar para vocês Tirana, capital da Albânia, que a gente ainda não viu, a única marina do país, Sarandi, uma cidade também muito interessante, e outros países aqui dessa região do mundo. Um beijo bem grande para vocês, até a próxima quinta-feira. Tchau! Viajando com o Biquíni.